Boa tarde, Marta. Mudança de horário, né? O pessoal trabalhando. Parece pouca gente, mas a aula está gravada, graças a Deus. Depois você não poder acompanhar e tirar dúvidas comigo. Foi, Mayara. Foi corrigido o exercício todo, acredito, da aula passada. Nós ficamos no iniciar aula 9 hoje, se eu não estou enganado. Mas qualquer coisa, se você não acompanhou, eu posso mandar o gabarito. Você pode me pedir no privado depois, tá bom? Acho que nós já estamos em gravação, né, Neide? Sim, já iniciei a gravação, professor. Ah, perfeito. Então, eu vou começar, tá, pessoal? Hoje estamos em um número reduzido, vamos ver se nosso horário de aula agora é tarde, mas todo esse material vai ficar gravado, tá bom? E depois o pessoal vai poder ter acesso, quem não pôde assistir no momento. O que é que nós vamos fazer de hoje? Iniciar nossa lista 9. Estamos já quase finalizando nosso curso, passamos de mais de 50% dele já. Falta só ortografia, pontuação, e hoje que eu vou finalizar a sintaxe. Então, se você não tem a lista de número 9, ela já está disponível nos grupos de vocês e também está lá no Espaço Mix a lista de número 9, que é a lista que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Eu vou só tentar abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo a minha canetinha para escrever com vocês, que eu acho que eu já vou usar. Não tenho canetinha hoje, parece, mas não tem problema. Vou espelhar para vocês aqui a lista. Ah, professor, eu não peguei a lista 9, não tem problema. É só pegar seu caderninho, faz anotações e aí depois transfere para a sua lista, tá bom? Vamos lá começar a nossa brincadeirinha. Vocês estão visualizando aí na tela de vocês a apostila de número 9. Inclusive tem um erro, né? Ficou lista conteúdo. Vou colocar conteúdo aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje é para finalizar nosso módulo de sintaxe, tá bom? E aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão falando e vão perguntando, mas não fiquem com dúvida, tá bom? Para que a gente possa ter o melhor aprendizado possível. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Onde nós paramos os nossos estudos? Nós estávamos falando dos sinais das funções sintáticas. Ficaram faltando duas funções sintáticas que aparecem quase sempre nos nossos concursos. Qual é o lance? Nós começamos agora, e vamos ver agora, vocativo. Eu cheguei a falar sobre ele nas nossas aulas, né, para a gente poder voltar para a apostila de número 8, o vocativo e o aposto. Então, só para finalizar aquilo que nós já vimos na aula passada, vocativo é um chamamento. Nós vimos isso na aula da semana retrasada. O que é um chamamento? É eu chamar o nome da pessoa para que ela preste atenção naquilo que eu vou dizer. Então eu digo assim: ei, você, preste atenção. Boa tarde, Maísa. Eu digo: ei, você, preste atenção. E quando eu digo ei, você, eu estou chamando você para prestar atenção. Nós temos isso na aula da semana retrasada, já faz um pouquinho de tempo que nós tivemos aula, né? Depois eu falo assim, mãe, onde foi que a senhora colocou a minha roupa? E esse mãe é um chamamento. O que vai ser um chamamento é eu chamar a atenção. A gente chama esse chamamento de vocativo. Então, você pode colocar aí, deixa eu só copiar aqui e botar uma anotaçãozinha extra para a gente, tá bom? Então, você pode colocar aí algumas observações. Vocês vão estranhar hoje que eu estou sem caneta, mas eu vou digitar as observações que são importantes para a gente, né? Vamos colocar aí para vocês. Observações. Eita, tá aparecendo não aí ainda, né, minha gente? Deixa eu colocar ela para aparecer. Peraí. Deixa eu botar aqui a outra telinha para aparecer para vocês. Observações, para vocês anotarem no caderno. Observações. Chega, meu Deus, como ficou grande. Observações da aula. Dica número 1. Vocativo é igual a chamamento. Ei, menino, vem cá. Quando você diz, ei, menino, vem cá,
você está fazendo um vocativo, você está fazendo um chamamento, que é o que vai fazer com que aquela pessoa preste mais atenção. Na aula da semana retrasada, Marilene chegou, mulher, você por aqui, chega. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, mulher? Quanto tempo? Deixa eu dizer, minha gente. Então, você tem esse chamamento. Nós vimos na semana passada. Qual é o que a gente viu também na semana passada, que eu tenho que ter muito cuidado com esse vocativo. Esse vocativo, anota aí, vê se você anotou na semana passada. Esse vocativo... Chega, meu Deus, ficou com 3 S. Esse vocativo vem sempre isolado por vírgulas. Outra observação importante para anotar aí no caderno, tá? Esse chamamento que a gente chamou aqui de vocativo, esse vocativo pode, anota aí, pode aparecer no início, no meio e no fim das orações. Exemplo, anota aí, tá? Paulo. Você fará o concurso de Lagoa da Canoa. E o que é que você vai marcar aí, ó? O Paulo, você vai colocar em negrito e até uma coisinha vermelha, se você tiver um marcador, para dizer que esse Paulo é um chamamento. Estão vendo aí na telinha de vocês? Ficou meio escuro de visualizar, né? Deixa eu mudar aí essa cor vermelha, que ficou meio ruimzinho de ver, né? Deixa eu botar ele aqui amarelo. Paulo, você fará o concurso de Lagoa da Canoa? E você bota aí a pergunta. Mas eu também poderia ter perguntado assim: você fará o concurso de Lagoa da Canoa, Paulo? Veja que o Paulo, que foi chamamento aqui no início, passa a ser chamamento agora aqui no final. Mas o nome dessa função sintática não vai mudar. Ela vai continuar sendo chamada de vocativo. Tranquilinho até aqui, pessoal? Então, nós temos aí 2 vocativos. E aí, nós finalizamos isso na aula da semana retrasada. A vocativa é igual chamamento, ó, um macetezinho aqui que eu vou precisar para o concurso. Olha aquele marcadinho. E aqui eu tenho os exemplozinhos de chamamento. Também na aula da semana retrasada, olha, foca em mim, viu, minha gente? Para não perder a atenção no que a gente precisa de conteúdo. É muito importante que a gente aprenda os nossos queridos vocativos. Também na aula da semana retrasada, nós falamos de apostos. Aposto. E o aposto, só para marcar aqui, deixa eu fazer também uma anotaçãozinha para a gente lembrar. O aposto é igual a um termo que explica outro. Deixa eu usar alguém que está aqui na aula de exemplo. Deixa eu ver o Cledisaldo. Cledisaldo, você é professor, diretor, coordenador. O que é que você está atuando agora na escola? Que eu vi umas fotos, publicações suas das questão, né? Me conta, Cledisaldo, o que é que você está fazendo? O Cledisaldo está por aí? Eu nem vi se ele está. Deixa eu ver, Cledisaldo. Acho que não está não por aqui conosco, né? Deixa eu ver outra pessoa. Marilene, tá por aí, mulher? Não, professor, tô sim. Boa tarde. Boa tarde, Marilene. Me diga qual a sua profissão, Marilene? Ô, professor, tô desempregada agora. Desempregada, mas está cuidando de casa? Não entendi. Mas está sendo dona de casa? Isso.
Então, eu posso fazer um aposto de quem você é, Marilene. Eu posso dizer, ó, Cledisaldo apareceu, daqui a pouco eu vou usar o exemplo do Cledisaldo também. Cledisaldo, me conte como é que você está agora de profissão. Oi, professor, boa tarde. Eu já tinha me Boa. apresentado já, né? Já, mas a minha memória é péssima, homem. O senhor quer saber o quê? O que é que você está fazendo profissionalmente? Professor, gestão, como é que está? Professor, hoje mesmo, assim, eu sou professor, né? Mas hoje eu estou coordenador. Como Inclusive, eu estou está na como escola, né? coordenador? Ainda, estou na escola, né? Corajoso, viu? A Sou pessoa que é coordenador coordenador é corajoso. da educação infantil até o primeiro ao quinto ano e o eixo do primeiro segmento, do primeiro ao quinto ano. Ave Maria, quanta coisa. Então, deixa eu usar a Marilene e o Cledisaldo para nos ajudar com exemplos aqui. Vão aparecer na nossa aula agora. Vamos dizer que eu digo assim, ó. Marilene, dona de casa, dona de casa, passará no concurso. Quando a gente vai olhar a estrutura desta oração, eu tenho Marilene como sendo quem? O sujeito. Tenho Marilene como sendo o sujeito. Quando eu vou olhar o que é que a Marilene vai fazer, eu tenho um verbo. E quem passará? Passará em algo. Então, ó, passará é o verbo que a dona Marilene passará. E quem vai passar em algo. A gente chama isso aqui de objeto direto. Nós aprendemos no nosso cursinho. Só que sobrou agora o dona de casa. Eu quero saber agora qual a função sintática dessa expressão dona de casa. E a gente vai dizer que essa expressão é um aposto. Por que um aposto? Porque tudo isso, dona de casa, só nasceu para explicar quem é Marilene. Tanto é que eu poderia retirar, se eu retirasse, vou fazer aqui um exemplo. Eu poderia retirar e eu continuaria tendo uma mensagem completa. Marilene passará no concurso. Mas eu quero dar uma explicação e dizer que a Marilene é dona de casa. Então, a gente vai chamar de aposto essa explicação extra sobre alguém que já foi dito. Mas, para ser aposto, qual é a dica? Dica: tem que ficar entre vírgulas. É uma característica do aposto. Minha gente, se alguém falar e eu não ouvir, alguém levanta a mão aí, viu? Porque eu estou na escola e o barulhinho aqui, às vezes, eu não vou conseguir ouvir vocês, mas levantem assim a mãozinha, que eu vou saber que algum de vocês está falando comigo, tá bem? Então, ó, mais um exemplo que eu disse que agora ia usar o nosso queridíssimo Cledisaldo. E lá vamos nós, então, para eu falar agora do nosso queridíssimo e nobre coordenador, Cledisaldo. Ó, o exemplo 2, eu vou dizer assim, ó. Ó, o exemplo 2 que eu vou dizer. Cledisaldo, coordenador pedagógico de Lagoa da Canoa, é excelente no que faz. Ó, que elogiozão, Cledisaldo. Estou dizendo que tu é excelente no que faz. Tá vendo aí, Obrigado. homem? Aí, minha gente, o que é que eu quero que vocês sejam? Aqui tem uma explicação aqui, ó, de quem é Cledisaldo. Quem é Cledisaldo? Coordenador pedagógico de Lagoa da Canoa. Isso tudo eu vou marcar aqui para que a gente possa chamar isso tudo, ó, de aposto.
coordenador pedagógico de Lagoa da Canoa. Tanto é que o aposto pode ser retirado. Se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, ó, e deixar só o Cledisaldo excelente no que faz. Mas eu não quero dizer só que o Cledisaldo é excelente no que faz. Eu quero explicar quem é o Cledisaldo. Então, eu criei o aposto coordenador pedagógico de Lagoa da Canoa para que eu pudesse explicar quem é o Cledisaldo. É assim que a gente aprende sobre aposto. Então, os dois últimos assuntos da nossa aula, só para revisar, foram esses: vocativo e aposto. São dois assuntos que caem com frequência nos concursos, tá bom? Não pode esquecer desses assuntos que geralmente caem, e caem muito em quase todas as bancas, tanto do vocativo quanto do aposto. Não pode esquecer, são dois assuntos com frequência que aparecem no concurso. De boa? Vamos embora, então, para que a gente possa continuar, porque o assunto de hoje não é vocativo e aposto. Isso é uma revisão da aula da semana passada, tá bom? Então, a gente não vai falar hoje sobre aposto e vocativo. A gente vai hoje falar exclusivamente, deixa eu dizer. Acho que agora melhorou, minha gente. Vamos lá. Aí nós vamos falar hoje não disso, mas nós vamos falar hoje da apostila 9, que é esta daqui, que eu vou fechar e vou abrir. Fechar esse arquivo e vou abrir o outro para que a gente possa, então, falar um pouquinho da apostila de número 9. Tá bom? Vamos lá, minha gente. Terminado o aposto, nós vamos agora para a parte 2 da apostila de número 9, que vai falar de frases, de orações e de período. É a parte final do estudo de sintaxe. E antes da gente começar a ler a apostila, eu vou dar alguns exemplos que você já pode ir anotando aí no seu caderninho, tá bom? Então, qual é o assunto que a gente vai estudar hoje? Frase, diferença de frase, para oração e para período. Vai, cola em mim, concentra, pega o caderninho e anota aí esses 3 nomes que estão aparecendo na sua tela: frase, oração e período, tá bom? É isso que a gente vai precisar para nossas aulas agora. Qual é o lance, minha gente? Tudo que a gente chama de frase na língua portuguesa, todo enunciado, olha para mim, vou botar aqui bem pertinho para você não fugir de mim. Olha para mim. Quem está assistindo a aula gravada nesse momento vai pegar o caderninho, vai colocar assim: frase, oração e período. Cola em mim. Frase, oração, período. É o nosso novo assunto. Frase, oração, período. Frase, oração, período. Vamos lá? Minha gente, o que a gente chama na língua portuguesa? Deixa eu subir essa câmera aqui, eu estou com a sensação de que eu estou falando com vocês e está cortando metade do meu rosto. Não está não, minha gente. Tudo bem que eu não sou essa coisa mais linda do mundo, que todo mundo quer ver o rosto toda hora, mas pelo menos vocês consigam ver o meu rostozinho completo, né? Acho que agora foi. Porque senão fica meio que bagunçado o negócio. Vamos lá. O que a gente chama de frase, de oração e de período? A gente chama de frase todo enunciado, qualquer enunciado, de sentido completo e que expresse ideias. Eu passo por você na rua e eu digo, oi! E você responde, oi! A gente não pode dizer que aqui a gente teve uma estrutura muito complexa de fala. Teve comunicação quando eu digo oi? Teve. Teve palavra? Teve. Mas não teve oração, porque essa estrutura foi o período que a gente chama de frase. O que é a frase, então, professor? São enunciados que fazem sentido, mas eles não têm verbo, por isso são frases. Eu passo na rua por você e digo assim, ó, tudo bem? E você diz tudo. E você? Toda essa nossa comunicação foi baseada sem o uso de verbos. Então, a gente tem aí nessa comunicação o que a gente chama de frase, que é qualquer enunciado, tem aqui no textinho, ó, na apostila de vocês,
Quem está com a apostila já pode, inclusive, marcar. Olha o que aparece aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vai ficar maiorzinho para vocês. Olha o que a gente vai chamar de frase. Frase é qualquer enunciado de sentido completo que exprima ideias, emoções, ordens, apelos ou qualquer sentido que seja plenamente comunicado e compreensível. Socorro! Se alguém grita socorro na rua, a gente diz que ela disse uma frase. Se a gente diz socorro, a gente está dizendo uma frase, porque não tem verbo. Pegou o lance? Então, se eu grito socorro, silêncio. Quem é professor faz muito, né, Marilene, na sala? Silêncio. Não tem verbo, então a gente não tem oração. O que é que significa dizer que não tem oração? Que a gente tem uma informação com sentido, mas não é completo de sentido. É um sentido meio que restrito, porque não teve verbo. Então, a melhor estrutura da gente analisar na vida, a melhor estrutura que a gente pode analisar na vida é a frase, porque ela é muito simples. Enunciado que tem sentido, mas não tem verbo. É a melhor coisa. Você diz assim, meu Deus, que calor. Quando eu digo, meu Deus, que calor, esse que calor não é verbo, mas tem um sentido. Ele serviu para uma comunicação. Esse é frase. Tranquilo até aqui, corações de Jesus. Facinho, facinho. Então, se eu tiver que definir e anotar o que é frase, frase é um enunciado com sentido e que tem verbo. Socorro! Que calor! Oi! Beleza? Tudo isso a gente vai chamar na língua portuguesa de frase. Tranquilo até aqui, corações de Jesus? Agora nós vamos para... Aí ele deu até aqui alguns exemplos, né? Deixa eu ir para a apostila aqui. Socorro! Quando eu digo Deus lhe pague, é uma frase com verbo. Você está sendo filmado, frase com verbo. Então, a frase pode ou não ter verbo. Mas, se não tiver verbo, ela vai ser chamada só de frase nominal. Calma para quem não entendeu. Frase nominal, ó, o macete. Frase nominal é aquela que tem sentido porque só tem nome. Frase nominal, frase com nome, não tem verbo. Já as frases que têm verbo, a gente vai chamar de oração. Não vai ser mais poder ser chamada só de frase. Quando tem sentido e aparece um verbo naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou dizendo, eu fiz uma oração. Tá bom? Vamos ver a apostila, o que a apostila vai dizer aqui. Oração é uma frase porque tem sentido, mas tem verbo. A marca da oração, a gente só tem oração se a gente tiver verbo. Por essa razão, nem toda frase é uma oração. De novo, nem toda frase é uma oração. Porque para ser frase tem que ter sentido. E só para ser oração tem que ter sentido e tem que ter a presença de um verbo. É assim que a gente diferencia. Então, o que é que a gente chama de oração e o que é que a gente chama de frase. A terceira e última coisa que eu preciso para introduzir o assunto de hoje é que, além de frase, além de oração, a gente entenda também o conceito de período. Tá bom? E agora eu queria chamar a sua atenção, e você que já está aí se dispersando com alguma coisa que está acontecendo aí do seu lado. Como a Marilene até deu um exemplo de oração, né? Faça um silêncio. Uma coisa é dizer, ó, silêncio! Outra coisa é dizer, façam um silêncio. Esse façam um silêncio, muito bem, Marilene, tem verbo. Nós chegamos agora na terceira etapa do conteúdo de hoje, que são os períodos. Tá bom? Terceira etapa da aula de hoje, que são os períodos. Frase, resumidinho. Frase,
Qualquer enunciado que tenha sentido. Frase verbal, que a gente vai chamar de oração, é qualquer enunciado que tenha sentido e que tenha verbo. Aí, por isso, já vai ser chamado de oração. E agora nós vamos ao período. Vamos lá. O que é o período, segundo a nossa apostila? Daqui a pouco eu faço um resuminho para não ficar difícil de entender. Período é uma frase vista como um todo, podendo conter dentro dele uma ou mais orações dentro dele. Um período somente com uma oração é um período simples. E essa oração será chamada oração absoluta, pois é uma frase de sentido completo, com verbo e não é ligada a nenhuma outra frase. Já um período com mais de uma oração é um período composto, e essas orações poderão estar ligadas por coordenações ou subordinações. Aí você vai me dizer, professor, pelo amor de Deus, o que é que o senhor leu? Aí que eu não estou entendendo nada. Parece que o senhor está falando grego, eu já estou até com sono sem entender. Aí começou um professor que adora deixar as coisas bem explicadinhas. Eu vou fazer aqui um resumo que eu sempre faço para os meus alunos de ensino fundamental, que eles adoram esses resumos com desenhozinho, para que você nunca mais esqueça essa noção de frase, oração e período. Eu estou com sono, você já de sono, né, minha gente? Ave Maria. Vamos lá, para eu fazer aqui um resumo bem bonito para vocês. Eu vou abrir aqui uma tela em branco e você vai amar esse resumo. Vai ficar muito mais fácil de entender as noções de frase, de período e de oração, tá bom? Deixa eu espelhar só a tela com vocês. Sono, minha gente. Vocês estão com sono? Trabalharam muito hoje? Porque eu estou quase apagando de sono, não é, minha gente? Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó que bonitinho você vai fazer aí. Eita, que não está aparecendo para vocês ainda não, né, minha gente? Chega. Deixa eu botar para apresentar. Vou botar minha telinha para vocês aí. Ó que chique o que eu faço para os meus alunos. Fica muito mais fácil para os meus alunos de ensino médio entenderem, tá? Vamos lá. Eu vou inserir aqui uma caixinha de texto, bem bonitinha, e você vai fazer no seu caderninho aí, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Frase, ó, frase. Ó que chique, você vai colocar aí frase. Só para quem está em casa conseguir entender com um desenho mais bonitinho, tá? Deixa eu ver se vai dar para ficar bem fácil de visualizar. Vou deixar o exemplo bem bonitinho aqui e ninguém não vai ter, vocês não vão ter dificuldade de entender este processo. Chega, meu Deus. Frase. Tá dando para enxergar bem aí, pessoal? O que vocês querem que eu faça maior? Espero que esteja dando para enxergar, né? Acho que tá. Você vai fazer assim, frase. Você vai fazer oração. Chega, meu Deus. Oração. E você vai fazer período. Ó, que bonitinho. Vai fazer bem de um lado do outro. Aí agora você vai inserir uma setinhazinha. Ó, como eu estou fazendo bem devagarzinho para vocês conseguirem visualizar. Você vai inserir uma setinha aqui para a frase, uma setinha aqui para a oração e uma setinha aqui para o período. Porque ele vai só finalizar agora e botar aquelas observaçõezinhas que a gente precisa para saber a diferença entre cada uma deles. Chega, meu Deus, que está descendo tudo. Deixa eu só dar uma arrumadazinha aqui para ficar bonitinho como a gente precisa. Deixa eu puxar aqui agora. Nossa frase. Nossa oração. E nosso período. Aí, ó, frase, oração e período. Vamos lá. Isso, meu Deus, mesmo assim deu errado. Olha.
Mas vai dar certo agora. Chega. Estou tentando fazer o negócio mais arrumadinho, mas está demorando mais, né, minha gente? Ave Maria. Acho que agora vai. Agora vai. Vamos lá. O que é que a gente chama de frase, então? O que é que a gente vai chamar de frase? Qualquer enunciado com sentido e sem verbo. Ó, que chique para a gente já ter uma noçãozinha. Qualquer enunciado com sentido e sem verbo. A gente vai chamar isso de frase. O que é que a gente vai chamar de oração, então? Qualquer enunciado, aí para ser frase, tem que ter sentido e com verbo. E com verbo. Agora deixa eu só dar uma Professor, aqui. Qualquer enunciado com sentido e com verbo. E aqui do lado direito, eu vou dizer que período, o que é que eu vou chamar de período? Nós vamos colocar aqui enunciado completo. Chega, meu Deus, enunciado completo. Enunciado completo com uma ou mais orações. Tranquilinho até aqui? Ou seja, com ou mais orações, com um ou mais verbo. Um ou mais de um verbo. Se você fizer esse resuminho e conseguir aprendê-lo, não vai ter dificuldade jamais de conseguir diferenciar o que é frase, o que é oração e o que é período. É uma coisa que fica muito mais fácil quando você monta um esqueminha assim. Eu demorei porque eu estou sem minha caneta hoje, minha gente, por isso que eu não estou conseguindo escrever para vocês. Mas marca aí a diferença de frase, de oração e de período. Professor, com quem é que eu tenho que me preocupar no concurso? Com a frase, com a oração ou com o período? Os três podem cair, mas tem um deles que tem muito mais particularidades para serem analisadas. Então, o concurso não vai gostar muito de colocar frase, porque ele considera que é fácil. Oração aparece muito, mas o que aparece muito, 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 muito são períodos nos textos, períodos. Então, é isso que nós vamos ver na nossa apostila de número 9, na aula de hoje, um período. Antes, eu gostaria de dar um macete, porque se a gente vai olhar período, eu preciso que todos nós entendamos o que é que a gente chama de período. Quando a gente está lendo um texto, geralmente um período é da letra maiúscula até o ponto. Então, vamos colocar aí macete, bem grandão e bonito. Macete, já que a gente vai estudar hoje, o que a gente vai estudar hoje, professor? O período é o que vai importar para a gente. Então, eu vou descer ele para cá, para a gente poder fazer, então, coisinhas mais novas e lindas sobre esse período. Aí você vai colocar aí um macete, tá bom? Deixa eu puxar aqui a setinha, para a gente colocar o macete do período. O macete do período. Vamos lá? Qualquer enunciado que contenha uma ou mais orações. Geralmente, ó o macete, tá? Geralmente, os períodos têm ou uma oração, e nós vamos chamar de um verbo, quando aquilo que estiver lendo só tiver um verbo, nós vamos chamar essa oração de período simples. E por que professor, que ele só é chamado período simples? Porque ele só tem um... Chega, meu Deus! Porque ele só tem um verbo, ele só tem uma oração.
ou este mesmo período pode ter mais de uma oração. Aí o que é que a gente faz quando tem mais de uma oração? A gente vai chamar isso de período composto. Deixa eu aumentar aqui. Nós vamos chamar isso de período. Chega, meu Deus. Período composto. Tranquilinho? Macete para concurso, tá? Tá aqui. Qualquer enunciado que tem uma ou mais orações, geralmente períodos têm uma oração, um verbo, por isso eu vou chamar de período simples, ou pode ter mais de uma oração. Mais de uma oração, eu vou chamar de período composto. Tá bom? Vamos embora. Aí eu vou puxar esse período para cá, porque tem mais coisinhas para a gente anotar sobre esse período também. Também são macetezinhos que são interessantes e que a gente precisa saber para conseguir fazer uma boa prova, porque a prova cobra muito período, viu, minha gente? Não é pouco, não. É muito período que essas provas cobram. Deixa eu abrir aqui, senão eu não vou conseguir ouvir vocês. Se vocês falarem comigo, minha gente, eu estou no ponto cego. E às vezes eu não consigo ouvir vocês. Deixa eu ver se eu consigo ouvir. Vamos lá. Acho que agora eu vou conseguir ouvir vocês se vocês falarem. Vamos lá. Aí outras observações que eu tenho que entender sobre o período. O período é simples. Deixa eu inserir aqui mais uma setinha para a gente. O período pode ser simples. Puxar aí a nota. Esse período pode ser simples, ou este período pode ser composto. Estão vendo aí na telinha de vocês? Olha que bonitinho o esquemazinho que eu estou fazendo para vocês. O período pode ser simples. Deixa eu botar aqui uma corzinha para vocês conseguirem enxergar bem. Eita, o amarelo ficou forte demais, né, minha gente? Perdi a mão aqui, deixa eu ver. O período pode ser simples e o período pode ser... Deixa eu anotar aqui. Chega, meu Deus. Composto. Deixa eu ampliar. Quando é que ele é simples? Já expliquei aqui em cima. O período é simples. Ó que chique para você tirar uma foto, minha gente, e copiar e fazer um mesmo esqueminha desse. Vai ficar um lacre, minha gente. Deixa eu puxar aqui, ó. Período simples. E você vai anotar aí que é quando tem um verbo. Deixa eu aumentar aqui. Ai, computador, me ajuda. Período simples, um verbo. Período composto, mais de um verbo. Mais de um verbo. Deixa eu anotar aqui. E é assim que a gente estuda o período simples e composto. Tá muito bom para ser verdade, né? Que o concurso vai cobrar só isso, o que é período simples. E olha, Eliette, boa tarde. Tá muito simples para a gente pensar que o concurso vai cobrar só isso, o que é período simples e o que é período composto. Mas não vai. Quando a gente fala de período composto, aí agora a gente vai ter que dividir mais uma vez. Primeiro o período simples e composto, e agora o composto vai se dividir em dois, que é o que vai ser cobrado nas nossas provas de concurso. Vamos lá, minha gente? Deixa eu... Assim fica bacana, né, Emi? Fica muito chique, assim, explicadinho demais e muito fácil. Mas deixa eu botar a dificuldade. Vou abaixar aqui um pouquinho, viu? O período que é composto, ele pode agora se dividir em dois. Ó, que agora o negócio da brincadeira vai começar agora.
Chega, meu Deus. Deixa eu puxar a setinha aqui. Esse período que estava muito simples, com mais de um verbo, ele pode ser um período composto, olha que nome chique, por coordenação. Deixa eu esticar aqui um pouquinho. Está bem fácil de entender. Ou este mesmo período pode ser um período composto por, deixa eu separar para você não confundir e achar que é a mesma coisa. Ele pode ser composto por subordinação. Dando aula. Ele pode ser composto por subordinação. Aí qual é o grande lance, minha gente? Tanto vai ser composto por coordenação quanto por subordinação. Aí é aqui que o concurso começa a dificultar. A Mayara perguntou, professor, o período também é uma oração? Vamos refazer. O que é oração? É tudo que eu falo que tem um verbo, tranquilo? E se tem uma oração, já é um período. De novo, vamos para a escadinha. Tem frase, que é mensagem sem verbo. Tem a oração, que é uma mensagem com verbo. E a partir do momento que eu tenho uma mensagem com verbo, eu tenho uma oração. E também tenho um período. Só que para saber que tipo de período eu tenho, eu vou olhar se eu só tenho uma oração ou se eu tenho mais de uma oração. Então, eu vou dizer, aí você vai dizer assim, professor, o período também é uma oração? Não, porque o período pode ser duas orações. Quer que eu dê um exemplo claro para você, para ficar bem mais clara essa explicação minha? Quando você vai ler uma prova de concurso, ou uma questão que você vai responder, não tem um parágrafo? Você não lê parágrafos de um texto? Nesse parágrafo pode ter vários períodos. E dentro de cada período de um parágrafo pode ter mais de uma oração. Deixa eu dar um exemplo aqui, então, agora na prática, como é que vai ficar isso, tá bom? Porque agora já começou a ficar um pouquinho mais difícil. Período simples, período composto. O composto se divide por coordenação e por subordinação. Aí agora eu vou apagar isso aqui de cima. Na verdade, não vou apagar, não, né? Eu vou criar outra página, porque pode ser que depois eu salve isso e o pessoal queira a cópia disso, porque eu achei que está ficando tão bonitinho, tão organizadinho, que depois eu vou mandar para vocês convertido isso. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Chega, meu Deus. Estou dando uma organizada, porque depois eu posso enviar isso para vocês. Depois eu dou uma convertida e mando. O Edinaldo consegue mandar no grupo de vocês. Vamos para o exemplo, tá, Mayara? Se eu digo assim, domingo de manhã, fui à feira. Comprei vários itens que estavam, tá bem pequenininho, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui, para vocês conseguirem ver de casa. Domingo de manhã fui à feira, comprei vários itens que estavam faltando. O Estevão, né? Que estavam faltando, mas a vendedora da minha banca preferida disse que estava faltando, que estava em falta
O melão que tanto amo. Olha que textinho que eu acabei de fazer, Mayara. Domingo de manhã. Meu Deus, quanto erro. Deixa eu corrigir aqui. Domingo de manhã, fui à feira, comprei vários itens que estavam faltando, mas a vendedora da minha banca preferida disse que estava em falta o melão que tanto amo. Estão vendo que a gente tem aí um parágrafo, praticamente, e nesse parágrafo, nesse texto que eu escrevi, eu tenho vários períodos. O que é um período? De uma letra maiúscula a um ponto. Então, eu vou marcar aqui ó, os períodos coloridos. Aqui eu tenho um período. E aqui eu tenho outro período, porque o período é da letra maiúscula até o ponto. De novo, período da letra maiúscula até o ponto. Vou até trocar as cores para ficar mais fácil de vocês perceberem a existência de um período. Só que aqui a gente tem uma oração. Eu vou ter um período, vou até fazer a contagem aqui em cima para ficar mais fácil para vocês. Qual é o lance? Aqui eu vou ter. Deixa eu puxar a setinha aqui para anotar. Aqui eu vou ter um período, que é do ponto maiúsculo, da letra maiúscula até o ponto. Eu vou ter um período simples. Porque há apenas uma oração. Aqui eu tenho um período simples, porque é apenas uma oração. Tá bom? Já aqui, eu vou ter um período composto, porque há mais. Deixa eu apagar aqui. Mais de uma oração. É esse que é o lance, Mayara. Então, todo período, você me perguntou se o período também é uma oração, mas o período é maior que a oração, porque dentro do período pode acontecer de aparecer muito mais que uma oração. O de amarelinho aí na tela de vocês é um período que só teve uma oração. Do lado azul, você tem um período, mas que apareceram várias orações dessa letra maiúscula até esse ponto. Tranquilinho? Acho que deu para ficar claro, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Ou eu posso seguir? Se tiver, pessoal, pergunta. E você que vai assistir a aula gravada, professor, fiquei com dúvida e não estava ao vivo, não deu para eu tirar minha dúvida. Não tem problema, você vai gravar um áudio para mim. Pede para o Edinaldo me mandar o áudio para eu responder para você. Ou você faz com uma série de pessoas que assistem aula aqui no cursinho, que vão lá no meu privado, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no Facebook, e mandam perguntas daqueles que não entenderam. Então, só não pode fingir que está aprendendo sem aprender. Tanto que estão aqui presentes comigo ao vivo, tanto daqueles que vão acompanhar as lives que ficam salvas posteriormente, tá bom? Eu acho que ficou bem claro aí o que é o período simples e o que é o período composto. Aí eu vou voltar agora para a minha apostilazinha, o comecinho dela, quer dizer, o comecinho dela, né? O ponto no qual eu parei. Quando o período é simples, o nome já diz, é simples. Mas quando o período é composto, agora eu vou dizer se é composto por coordenação ou por subordinação. Então, já vou copiar rapidinho aqui, ó, para esse lado de cá, só para eu escrever, que o período pode ser composto, deixa eu aumentar que está pequenininho para vocês. O período pode ser composto por coordenação
O período é composto por coordenação ou subordinação. E é isso que a prova vai cobrar de mim, esse assunto que eu vou explicar agora. O período composto, para quem não quiser esquecer, está desenhadinho aqui. O período composto, que é o que tem mais um verbo, pode funcionar por coordenação ou por subordinação, tá bom? O período composto ou por coordenação ou por subordinação. Vamos para a folhinha de cima agora, para a gente continuar entendendo esse lance. Aí aqui nós vamos anotar assim agora, ó. Mais uma observação embaixo. Composto. Deixa eu puxar aqui a setinha. Composto. Deixa eu colocar aqui em cima. Composto por coordenação. Aí eu vou dar um exemplo. Se é composto, é porque tem duas orações. O próprio nome já está dizendo. Composto por coordenação é porque tem duas orações. Aí eu vou colocar aqui. Duas orações independentes. Para você anotar aí como macete. Duas orações independentes. O que é que isso significa? Isso significa que eu vou dizer, por exemplo, assim, ó. É X. Exemplo. Ó. Fui à feira, mas não fui até a feira, mas não comprei quase nada. Aí, para dizer que isso é um período composto por duas orações, que elas são independentes, o que é que eu estou querendo dizer? Cada uma tem a sua estrutura. A gente vai ter que fazer um textinho aqui para entender essa história de período composto por coordenação. Chega, meu Deus, período composto por coordenação. Quando eu vou fazer uma análise desse fui à feira, mas não comprei nada, ó como eu vou saber que isso é coordenado, tá bom? Eu vou perguntar, quem foi à feira? Quem é que foi à feira, minha gente? O eu, sujeito está oculto, é o eu que fui à feira, está oculto. O eu fez o quê? Foi. E quem vai a algum lugar que foi à feira. Isso é o que a gente chama de oração completa. Por quê? Porque aqui eu tenho sujeito mais verbo mais adjunto. Tranquilinho até aqui, coração de Jesus. Aí, olha agora. Esse daqui, mais. Vocês nem me ajudam a escrever errado, né, minha gente? Vocês nem me ajudam, vocês nem me ajudam. Vamos lá. Fui à feira, mas não comprei nada. Aí agora, quando eu vou olhar a hora, isso é o mesmo período, tá, minha gente? Porque começou com a letra maiúscula e terminou com ponto. Começou com a letra maiúscula e terminou com ponto. Já fiz a análise da primeira mensagem. Só que agora eu vou analisar a segunda. Não comprei quase nada. Quem foi que não comprou quase nada? Eu, que estou culto. Não. Tem o verbo comprei. E quem não compra algo que foi que ele comprou. Quase nada. Eu queria chamar a atenção de vocês, e muita atenção, para por que a gente vai chamar isso de coordenada. Olhem esse quadrinho que está na tela de vocês, e agora eu vou explicar
Por que a gente chama isso de coordenado? O que são orações coordenadas? Orações coordenadas, eu vou tentar colocar isso aqui em cima, porque acho que vocês ainda não estão me vendo bem. Deixa eu ver. Eu não quero fixar isso, mas ele vai ficar. Acho que agora foi. Vamos lá. Por que é que a gente chama isso de oração coordenada? Porque é um período que teve duas orações. Duas. A primeira é fui à feira. E fui à feira tem uma estrutura completa. Fui, está com sujeito desinicial, que a gente chamou de oculto. Foi para algum lugar, e quem foi, foi à feira. Tem sujeito, verbo e informação complementar. Quando eu olho para o lado direito, não comprei quase nada. A gente tem também uma oração completa. Não comprei quase nada. Aí a gente vai dizer, na sintaxe, que essas duas orações funcionam de maneira coordenada. O que é que isso significa, professor? Coordenada, que elas vieram juntas, que elas trabalham juntas, mas cada uma tem a sua função, mas trabalham no mesmo lugar, no mesmo contexto, na mesma frase, mas cada um tem a sua própria estrutura. Na oração coordenada, ninguém fica com inveja de ninguém, porque cada oração tem a sua estrutura completa. Professor, e quando é que existe uma estrutura que não é completa, que vai precisar de outra coisa? É aí que nasce o que a gente vai chamar de oração subordinada. Deixa eu descer aqui para a gente, então, tentar entender. Chega, meu Deus. O que é a nossa queridíssima oração subordinada? Vamos lá. Deixa eu copiar para cá. E a oração pode não ser coordenada, e agora ela pode ser, vamos chamar isso agora de subordinada. Olha o nome, oração subordinada, composta por subordinação. Subordinada, oração subordinada, ou período composto por subordinação, tá bom? Então, não vão ser mais duas orações independentes, agora você vai colocar duas orações dependentes, uma, chega, meu Deus, uma da outra. Isso é o que a gente chama. E aí não tem isso de cada uma tem a sua estrutura. Deixa eu apagar logo aqui. Chega, meu Deus. Deixa eu apagar aqui. E vou anotar assim, ó. Uma estrutura depende da outra. Uma estrutura depende da outra. Ai, meu Deus, por que isso descer? Deixa eu tentar colocar isso numa folha sozinha aqui. Assim, que fica melhor o exemplo, tá? Vamos lá. Na oração composta por subordinada, duas orações dependentes uma da outra, uma estrutura depende da outra. Eu vou fazer aqui o exemplo para ficar bem claro e a gente entender. Chega, meu Deus, o que é que ele tá dizendo aqui? Chega, não me atrapalha. Vamos lá. Eu disse. Deixa eu pegar um exemplo de alguém que está na aula para usar o nome de alguém que está na sala. Oi, Lili, tudo bem? Boa noite. Oh, boa tarde, né? Boa noite. Acostumada a dar aula para vocês à noite. Olha, deixa eu usar o exemplo, a Flávia. Acho que eu vou usar a Flávia agora. A Flávia está caladinha demais. Então, eu vou criar um período composto por subordinação para você, Flávia, agora. Olha, Flávia, oi, professor. Vou criar um período para você, viu? Usando seu exemplo, usando seu nome como exemplo.
Meu Deus, como tá chatinho de escrever aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu, oh, Flávia, tá pequenininho, né? Deixa eu aumentar essa letra, senão vocês vão carregar nada de casa. Deixa eu aumentar aqui. Acho que agora ficou bonito. Ficou até grande demais, mas vamos lá. Flávia disse que não quer. Flávia disse que não quer ser reprovada no concurso. E aí, Flávia, é verdade ou é mentira que você disse que não quer ser reprovada no concurso? Me conte se é verdade ou mentira que você disse que não quer ser reprovada no concurso. É verdade, Quer professor. ser aprovada? Eu vou até ligar meu microfone que eu não estou lhe ouvindo. Fala aí. Com certeza, professor, quero ser aprovada. Então, para ser aprovada, Flávia, você vai ter que saber oração subordinada. E eu vou explicar agora porque a gente tem oração subordinada aqui. Minha gente, eu tenho duas mensagens aqui, ó. Quando eu olho tudo isso, é um período, ó. Começa com letra maiúscula, termina com ponto. E eu vou ensinar um passo a passo, para você, na hora da prova, não se confundir. Primeiro, você vai olhar assim naquela, entre aquela letra maiúscula e aquele ponto, quantos verbos tem? Quantos verbos tem? Quantas orações tem? Aí, o primeiro passo na hora do concurso, ó, é você separar as orações. Flávia disse, é uma mensagem que não quer ser reprovada no concurso, é outra mensagem. Deixa eu botar aqui de outra cor para tu conseguir ver a diferença entre uma e outra. Uma coisa é Flávia disse, a outra é que não quer ser reprovada no concurso. Mas isso veio no mesmo texto. Isso veio na mesma informação. Isso veio no mesmo parágrafo. Então, isso é um período porque tem mais de um verbo, é período porque tem verbo, é um período composto porque tem mais de uma mensagem sendo dada, mais de um verbo sendo informado, e eu posso fazer uma divisão passando uma barrinha. Onde é que está a primeira mensagem? Flávia disse. Onde é que está a segunda mensagem? Que não quer ser reprovada no concurso. Eu não sei se vocês perceberam que uma informação precisa da outra. Porque aqui eu vou ter o que a gente chama de oração principal, porque ela nasceu primeiro, Flávia disse, a gente vai chamar de oração principal. E depois vai nascer uma oração subordinada, porque a oração principal sozinha não funcionou. Eu não posso chegar na casa de ninguém e dizer, Flávia disse. Porque eu vou precisar dizer o que foi que a Flávia disse. Então, é isso que a gente chama de período composto por subordinação. A gente tem duas mensagens e uma depende da outra, tanto pelo sentido quanto para a estrutura. Você falou alguma coisa, Flávia? Eu não ouvi. Por subordinação, professor? Por subordinação. São duas orações ou é mais de duas orações? Nós temos duas. Quais são as duas? O disse e o ser reprovada. Não quer, né? Ser reprovada. Aí a gente vai lá na frente, a gente vai ter que dar um nome. Quem é a oração principal? Lá na frente. Tenham calma, mas eu já vou adiantando para facilitar. Lá na frente, a gente vai ter que definir quem é a oração principal e quem é a oração subordinada. A principal, nesse caso, é quem nasceu primeiro. E por que, professor? Porque ela nasceu primeiro. Quem nasce primeiro é principal. Até nascer outra, quem nasce primeiro é principal. Aí depois nasceu uma segunda oração que não quer ser reprovada no concurso, está marcado de verde na sua tela. E esse que não quer ser reprovada no concurso, a gente chama de subordinada porque ela não nasceu para ser principal, ela nasceu para completar a estrutura da primeira que estava incompleta.
Porque quem diz algo. E o que foi o algo que foi dito aqui nessa imagem? Tudo isso foi o algo que a gente chamou no começo do curso de objeto direto. Aí lá na frente, com calma, tá? Não precisa surtar, é só uma informação extra, não precisa ter medo. Lá na frente, a gente vai precisar para o concurso dar um nome para essa oração subordinada. Porque a principal é a principal, ela não precisa de nome. Mas lá na frente, a gente vai ter que dar um nome para essa oração subordinada. A gente vai chamar um nome que assusta, criar um nome grande para assustar a gente. Mas a gente vai conseguir, com muita fé, desvendar o enredo desse nome. Vai ser assim, ó, que ele vai ser chamado. Deixa eu botar aqui. Oração. Ó que nome grande. Oração subordinada. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Quem, professor, vai ser a subordinada? Olha o nome, a bichinha é subordinada. Por que ela é subordinada, professor? Chega, meu Deus. Por que essa bichinha é subordinada? Porque ela nasceu depois. Então, ela vai ser uma oração subordinada. Olha que nome chique, inventaram para ela. Substantiva, objetiva, direta. Calma que não precisa ter medo. Quem é essa professora oração subordinada? Essa daqui. E por que ela recebe esse nomão, professor? Porque quem diz algo. Tudo bem, Lili. Depois você pega o link e assiste o restante da aula, tá bom? Não tem problema, não. Tá quase finalizando, o restante você assiste depois pelo link. Ó, por que eu vou chamar de oração subordinada? O próprio nome, ela é subordinada, ela é mandada por uma principal que nasceu primeiro. E essa segunda oração, que é subordinada, ela nasceu para completar o sentido da primeira, porque sozinha a primeira não fazia sentido. Então, quando eu quiser dar um nome, eu não vou dar um nome para a oração principal, eu vou dar um nome para a oração subordinada. E eu vou chamar essa oração, esse caso aí que apareceu agora, de oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê, professor? Porque ela todinha nasceu só para falar o que a Flávia disse. Ou seja, quem diz algo. Como é que a gente chama esse algo na língua portuguesa? Objeto direto. Quem compra algo. Como é que a gente chama o que foi comprado? Objeto direto. Quem come algo. O que é que a gente chama esse algo? Objeto direto. Quem disse algo. O que é que a gente chama esse algo? Objeto direto. Só que como esse objeto direto veio com verbo, eu não vou mais chamar ele de objeto direto. Só pelo fato dele ter vindo com verbo, eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva de objeto direto. Já viu, minha gente? Que coisa difícil. Está começando a ficar difícil, né? Professor, é complicado, viu? O português é muito complicado. Consegui ouvir. Pode repetir do começo? Eu estou dizendo, o português é muito complicado, muito extenso. Extenso. Coisa. Não é fácil, viu? Não consegui entender. Não é fácil, não, o português em si. Não, ele tem complicação. Agora, Mayara, se eu disser que todas essas orações que a gente está estudando, Mayara e Flávia, também tem no inglês essas mesmas análises. Lá no inglês, é porque a gente não estuda tanto gramática do inglês, né? Quem estuda mais gramática do inglês é quem mora nos Estados Unidos e estuda na escola inglês. Quem está no Brasil estuda o inglês mais para falar, então a gente acaba não tendo tanto contato com a gramática, mas é difícil do mesmo jeito. Não tem muita diferença, não. O inglês também tem suas complicações, é porque a gente não estuda a fundo a gramática. Mas eu queria, minha gente, chamar muita atenção mesmo, para a gente entender essa diferença de coordenada e subordinada. Eu não vou nem encher de muitos conteúdos hoje, porque o foco da aula de hoje é a gente entender a diferença de oração coordenada para subordinada. Quando eu tenho orações coordenadas, é porque elas vieram juntas, mas cada um tem o seu sujeito, o seu verbo e o seu complemento. Elas só vieram juntas. Já na oração subordinada, como essa que está aparecendo aí na sua tela, essa oração subordinada,
Ela é subordinada porque a primeira, a informação que veio antes dela, sozinha não tem sentido completo. Uma precisou da outra. A que precisa, a gente chama de oração principal, e a que veio salvar e completar o sentido da oração principal, a coitadinha, a gente chama de subordinada. Por quê? Porque ela é subordinada, ela só nasceu para servir a oração principal. Só que agora também entram outras questões que vão dificultar mais. Existem vários tipos de orações subordinadas, assim como existem vários tipos de orações coordenadas. Eu não vou precisar decorar tudo, mas se quando eu colocar aqui as frases, vocês conseguirem perceber as diferenças entre essas orações, do sentido, o que é que estava faltando, quem completou quem, isso já ajuda bastante, tá bom? Aí eu vou tirar dessa folhinha. Juro a vocês que eu estou já terminando, então, por favor, não cansa, falta bem pouquinho para terminar a aula, tá? Eu vou tirar dessa página e vou voltar para a apostila, só para a gente conseguir ler agora as mesmas coisas que eu expliquei para vocês agora, tem na apostila número 9 para você riscar, fazer anotação e fazer marcações. Então, assim que a gente acabar esse trecho de oração subordinada e coordenada, eu vou até encerrar a aula para não colocar um assunto em cima do outro, porque o foco de hoje é a gente entender o que é oração coordenada e o que é oração subordinada, tá bom? Então, eu vou espelhar aqui na tela a nossa apostila mais uma vez, só para a gente ler o que é que a nossa apostila está falando sobre essa história de coordenação ou de subordinação, tá bom? Vamos lá para quem quiser marcar ou quem quiser anotar, depois tem muitas coisinhas aí. Vamos lá. Na prática, deixa eu aumentar um pouquinho, que eu acho que está pequenininho para quem está em casa e está sem apostila, né? Acho que agora deu uma melhorada. Vamos lá. Na prática, um período é uma unidade do texto que vai até uma pontuação definitiva. Eu já tinha dito para vocês que período é da letra maiúscula até um ponto, você tem um período. Tranquilinho? Posso seguir, né? Vocês já sabiam disso, já tinha colocado no nosso macete. Na prática, o período é a unidade de texto que vai de uma pontuação definitiva que exija um começo com letra maiúscula. Resumindo, um período vai da letra maiúscula até um ponto. Pode ser um ponto final, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de reticência, ou pode ser uma interrogação. Para contarmos orações, o mais prático é contar os verbos daquilo que eu estou lendo. Então, se a questão está pedindo para eu falar de períodos e de orações que existem no período, o mais prático é eu contar quantos verbos eu estou vendo ali. Porque quantos verbos tiver, vai ser o número de orações que o meu período vai ter. Tá bom? Vamos devagarzinho. O que a gente chama de período composto, já fiz um resuminho para vocês. O que a gente chama de período composto pode conter orações coordenadas, ou seja, em um texto que eu for ler, ele pode ter só orações coordenadas, que elas estão juntinhas, mas cada uma tem a sua estrutura. Ou eu posso ler um texto que só tem oração, período com oração subordinada. Ou vai ter texto, que geralmente é assim, quando você vai ler uma notícia, quando você vai fazer uma prova de concurso, foi fazer o Enem, você tem texto grande. E nesse texto grande, quase sempre vão existir orações coordenadas e quase sempre vão ter também orações subordinadas. A gente vai dizer que esse texto é misto. Porque num texto grandão vai ter coisas coordenadas e vai ter coisas que são subordinadas. É o que a apostila está dizendo aqui nesse comecinho. Aí eu chamo de período misto. Por que misto? Porque tem períodos de coordenação e tem períodos de subordinação. Aí ele dá um textinho aqui com uma análise bem grande para a gente entender. Eu vou ler o texto primeiro, depois eu explico as marcações. Que dia acordei atrasado para o trabalho e saí sem tomar café. Assim que saí, percebi que tinha esquecido o meu celular, porque eu tinha deixado em cima da mesa e nem lembrei. Apesar de ter esse contratempo, cheguei ao trabalho no horário. Sou sortudo demais ou não? Aí agora, qual é o primeiro passo do concurso que eu vou ter que fazer para arrasar?
eu vou ter que separar os períodos. O professor Wilkley me ensinou que o período é de uma letra maiúscula até um ponto. E se eu for olhar esse textinho que está aqui na apostila, chega, meu Deus. Se eu for olhar esse textinho que está aqui na apostila, que dia? Teve letra maiúscula aqui, teve um sinal de pontuação aqui. Teve verbo aqui no que dia? Não teve verbo, só que dia. Então, a gente vai dizer que já teve um período aí, só que nesse período não teve verbo, então a gente só teve frase. Terminei a análise do concurso. Agora eu vou olhar o próximo período, letra maiúscula até ponto. Só que aqui o negócio muda. Acordei atrasado para o trabalho e saí sem tomar café. Aqui eu tenho agora um período que tem duas orações, só por isso ele é composto. Calma. Dessa letra maiúscula até esse ponto, a gente tem um período. E é um período composto porque tem dois verbos, o acordei e o saí. Aí agora, já que eu já sei que é período composto, eu só tenho que, para terminar minha prova, meu concurso, dizer se esse período que é composto porque tem dois verbos é de coordenação, uma mensagem precisou da outra, ou se as duas mensagens estão completas. Vamos ver? Acordei atrasado para o trabalho, tem sentido? Acordei atrasado para o trabalho, tem sentido completo? Tem. Saí sem tomar café, tem sentido completo? Tem. Então, esse período aqui, desse ponto até o ponto da letra maiúscula, até o ponto continuativo, nós temos dois verbos, acordei e saí, mas cada um deles está com a sua acompanhado da sua estrutura completa. Então, nós vamos dizer que nós temos aí um período composto por coordenação. Terminei a prova do concurso. Mas se ele perguntar do restante do texto, letra maiúscula até aqui, ó que grande, até os pontos, as reticências. Assim que saí, percebi que tinha esquecido meu celular, porque eu tinha deixado em cima da mesa e nem lembrei. Aí, nesse assim que saí, percebi que tinha esquecido meu celular, porque eu tinha deixado em cima da mesa, a gente vai ter 5 orações. Olha que perigo. Olha, assim que saí, uma oração. Segundo verbo, percebi. Terceiro verbo, que tinha esquecido meu celular. Quarto verbo, quarta oração, porque eu tinha deixado em cima da mesa. E termina o período com nem lembrei. Assim que saí, percebi que tinha esquecido meu celular. É subordinado. Ó, foi assim que eu saí que percebi. Tá vendo que tem uma relação? Assim que eu saí, percebi. Então, isso é subordinação. E quem percebe, percebe algo. O que foi percebido? Que tinha esquecido o celular. E por que foi que esqueceu o celular? Porque tinha deixado em cima da mesa. Tudo isso aí é o que a gente chama de subordinação. Cheguei atrasado no trabalho porque estava doente. Subordinação. Assim que saí, percebi que não tinha fechado a porta. Assim que eu saí, percebi. Subordinação. Porque uma mensagem, estrutura, precisa da outra. Agora eu tenho o nem lembrei. O lembrei não precisa do restante das coisas, porque o lembrei é só lembrar. A gente vai dizer que eu teve um período misto. 4 orações que precisaram uma da outra, e o lembrei aparece aí sozinho, não precisa de mais nada. E para finalizar a questão do concurso, tem mais um período, letra maiúscula até o ponto. Tá de verde aqui, ó. Apesar de ter esse contratempo, cheguei ao trabalho no horário. Aí a gente vai dizer que a gente tem 2 orações. Apesar de ter esse contratempo, cheguei ao trabalho no horário. Aí, veja que eu estou dizendo que aqui, apesar disso, isso aconteceu. Olha como uma coisa precisa da outra. Apesar de ter esse contratempo, cheguei ao trabalho no horário. É como se eu estivesse dizendo a mesma mensagem. Por isso, nós temos aí subordinação. E ele termina dizendo, sou sortudo demais ou não?
Sou. É um verbo só. Então, eu tenho aí um período simples. Ó, que um parágrafo só pode ter um monte de períodos. Algumas partes são coordenadas, outras são subordinadas. E assim a gente termina essa primeira parte do nosso módulo. Eu preciso que vocês entendam para a próxima aula, que será amanhã. Eu preciso... Ah, você perguntou e eu nem lembrei o que é. Onde é que está o nem lembrei? Deixa eu ver aqui, viu? Amanhã é feriado, professor. Esqueceu? O nem lembrei, ele faz parte do mesmo período. Assim que saí, percebi que tinha esquecido meu celular, porque eu tinha deixado ele em cima da mesa. Aí tudo isso é subordinado. E só Boa o tarde, é professor. coordenado. Professor, só Agora, lembrando que amanhã é feriado. mentira, a gente Esqueci. não tem aula amanhã, Edinaldo. Amanhã é feriado, você quer trabalhar? Que tristeza, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que amanhã é feriado, rapaz. Bom, então só para finalizar e deixar amarradinho aqui, né? Nós vamos finalizar esse momento de hoje. Na semana que vem a gente revolta para essa mesma apostila, para que a gente possa só finalizar o conteúdo, que é entender agora a estrutura de cada oração coordenada e cada oração subordinada. Finalizamos, então, esse bloco de introdução. O que é que eu preciso para quem assistiu a aula ao vivo ou vai assistir gravada? Que entenda a diferença do que é coordenado e do que é subordinado. Subordinado, uma coisa precisa da outra, uma informação precisa da outra. Coordenada, uma informação precisa da outra. Então, aqueles que estiveram comigo até agora, coloca o nome presente aqui na lista, para que o Edinaldo faça o registro de quem está aqui conosco, tá bom? E na próxima aula, a gente vai continuar na semana que vem, então, já que amanhã é feriado, esqueci que é no 7 de setembro. A gente vai continuar na semana que vem, então, tá? Lembrando que você que assistir essa aula gravada tem por obrigação enviar dúvidas, áudio, mandar mensagem no direct do Instagram, no WhatsApp. Obrigação de enviar as dúvidas que ficou, já que você não vai assistir essa aula ao vivo, tá? Para que na próxima aula você consiga acompanhar sem dúvidas e sem fingir que está aprendendo, tá bom? Por hoje é só. Acho que tem alguma coisa para comentar, Edinaldo? Não, tranquilo, professor. Então, por hoje é só. E a gente continua, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.